Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade na nossa capa de botijão de gás aberta com motivo chevron. Caso você não tenha visto como fazer a primeira parte, que é essa parte aqui, ó, eu vou deixar o link da videoaula disponível para você na descrição desse vídeo. Aqui, então, na videoaula anterior, eu falei para vocês fazerem as carreiras aqui de bloquinhos, até ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de blocos no total. A nossa última carreira, a gente sempre faz bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior, sempre com 3 correntes de separação entre eles. E a gente ficou com 49 blocos de 2 pontos altos com 3 correntes de separação. Aqui agora, a gente vai dar início ao detalhe do ponto chevron na nossa peça. Agora, eu vou estar utilizando, então, o barbante artesanal da Crochêtica no fio número 6, na cor rosa médio. Então, vou estar retirando o meu novelo do rótulo e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já retirei o novelo do rótulo. Aqui, pra gente dar início, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou estar prendendo a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. O primeiro bloquinho, a gente vai continuar fazendo bloco sobre bloco. Então, eu laço aqui, trabalho um ponto alto no primeiro ponto do bloquinho e um ponto alto no próximo ponto. Então, sempre aqui no início e no final da nossa peça, a gente vai ter o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Para iniciar, a gente vai fazer uma correntinha aqui agora. E a gente vai fazer 8 pontos, distribuídos da seguinte forma: 2 pontos altos no intervalo de 3 correntes, 2 pontos fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, 2 pontos no próximo intervalo e um aumento nesse primeiro ponto desse bloquinho. A gente vai trabalhar 8 pontos altos, 3 correntes e 8 pontos altos para fazer um motivo chevron. Então, aqui após fazer o bloquinho uma correntinha, eu vou vir no intervalo aqui de 3 correntes e vou estar fazendo 2 pontos altos. Vai ficar assim. No próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. No espaço de 3 correntes, 2 pontos altos. E aqui, após a gente trabalhar aquela uma correntinha, a gente fez, ó, 2, 4, 6 pontos altos. Para completar 8 pontos, eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto desse bloquinho seguinte. Então, eu vou trabalhar aqui no próximo ponto, um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. Agora, vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir no ponto alto seguinte e vou estar fazendo um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir no intervalo de 3 correntes e vou estar fazendo 2 pontos altos. No próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto alto feito. E no espacinho de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Dessa forma, eu finalizei um detalhe de ponto chevron, que são 8 pontos altos, 3 correntes, 8 pontos altos. Sempre a gente vai ter essa repetição para cada desenho do ponto chevron aqui no nosso trabalho. Para fazer o próximo, a gente vai pular um bloquinho, a gente vai direto para o intervalo aqui de 3 correntes. Caso você queira trabalhar uma corrente aqui de separação, você pode estar trabalhando uma correntinha. Se você não quiser, você faz direto, tá? Aqui no meu, então, eu vou trabalhar direto, mas já deixo a dica, caso o seu ficar repuxado, você pode fazer uma correntinha aqui. Vou pular esse bloquinho, no intervalo de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Vai ficar assim. Agora, no bloquinho seguinte, eu vou estar fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, eu trabalhei um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. No espaço de 3 correntinhas, eu vou estar fazendo 2 pontos altos. E no bloquinho seguinte, sobre o primeiro ponto, eu vou estar fazendo um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim.
Então, após a gente pular aquele bloquinho, eu trabalhei, ó, 2, 4, 6, 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou vir no ponto alto seguinte e nele eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sempre após você fazer as 3 correntinhas, você vai fazer um aumento e 6 pontos altos. E os 6 pontos altos são distribuídos da seguinte forma: 2 pontos altos no intervalo de 3 correntinhas. Os próximos 2 pontos é um ponto alto para cada ponto alto feito do bloquinho da carreira anterior e 2 pontos altos no próximo intervalo de 3 correntes. Aí, vai ficar dessa forma aqui. Já temos 2 detalhes do ponto chevron aqui no nosso trabalho. Agora, para ir para o próximo, é igual eu expliquei para vocês do primeiro para o segundo. A gente vai pular um bloquinho para ser de intervalo. Então, eu vou laçar o fio, vou pular esse bloco, vou direto para o próximo intervalo aqui e vou trabalhar 2 pontos altos. Vai ficar assim. E agora, a gente continua nessa sequência. Fiz os 2 pontos altos, a gente tem que completar 8. Sempre os 6 primeiros pontos, a gente trabalha 2 pontos altos no espacinho, 2 pontos fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, e para completar os 6, os 2 pontos no intervalo de 3 correntes. Para finalizar 8 pontos, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto do bloquinho seguinte, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, ficando assim. Agora, vamos trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. Vem no ponto alto seguinte, faz um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E agora, a gente vai finalizar os 8 pontos após as 3 correntinhas, fazendo 6 pontos. 2 pontos na argolinha, ponto alto para cada ponto alto feito, 2 pontos na argolinha seguinte. Então, eu trabalho 2 pontos altos no intervalo de 3 correntinhas. Um ponto alto para cada ponto alto feito. E 2 pontos altos na argolinha seguinte. Dessa forma, eu finalizei o terceiro detalhe aqui do nosso ponto chevron. Vamos fazer mais um. Então, eu vou pular o próximo bloquinho. Vou direto para o intervalo de 3 correntes. Note que é sempre uma mesma repetição para cada desenho aqui, ó. Sempre para fazer o próximo, a gente pula um bloquinho de base. Aí, faz os 2 primeiros pontos na argolinha. Aí, trabalha um ponto alto para cada ponto alto feito. Na argolinha, 2 pontos altos. No ponto alto seguinte, a gente vai fazer o aumento. Porque sempre após a gente fazer os 6 pontos, a gente faz o aumento para completar 8 pontos aqui. Aí, a gente faz 3 correntes. Volta no mesmo bloquinho e trabalha um aumento no ponto seguinte. Esse aumento vai ser os primeiros 2 pontos dos 8 pontos que a gente vai trabalhar após o intervalo aqui de 3 correntinhas que a gente fez. Aí, a gente trabalha 2 pontos na argolinha de 3 correntes. Um ponto alto para cada ponto alto feito. E 2 pontos na argolinha seguinte. Dessa forma, a gente finalizou aqui o nosso quarto detalhe aqui do ponto chevron. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, então, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já tô finalizando aqui os nossos detalhes aqui de ponto chevron. Vai ser sempre a mesma repetição. Toda vez que você finalizar as 3 correntes e 8 pontos descendo, pule um ponto aqui de base. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada, então estou finalizando aqui essa primeira carreira do detalhe do ponto chevron. Sempre após você fazer 3 correntes, você vai fazer um aumento no ponto seguinte e vai trabalhar os 6 pontos distribuídos da forma que eu expliquei para vocês, completando 8 pontos no total. Pule um bloquinho de base, você vai trabalhar 2 pontos altos, então, no espacinho. Um ponto alto para cada ponto alto feito. 2 pontos altos no espacinho seguinte. Finalizados os 2 pontos altos no espacinho seguinte, você vai fazer um aumento no primeiro ponto do bloco, que vem aqui à frente, completando os 8 pontos aqui. Faça 3 correntinhas. Vem no próximo ponto, trabalhe um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Você vai fazer 2 pontos altos no intervalo de 3 correntes, um ponto alto para cada ponto alto feito do bloquinho seguinte, e no intervalo de 3 correntinhas, você vai estar fazendo 2 pontos altos. Dessa forma, após o intervalo de 3 correntes, você vai finalizar os 8 pontos. Para você estar finalizando a carreira, faça uma corrente e um bloquinho em cima do bloquinho anterior. A gente iniciou com um bloquinho, então, para finalizar, a gente vai ter um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, ficando assim. Gente, a gente vai ficar no total, vou contar aqui com vocês, apenas as argolinhas de 3 correntinhas. Então, a gente vai ficar com um bico, que é essa primeira argolinha aqui. Cada argolinha dessa vai ser um bico diferente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos ter 12 bicos no total, tá? Então, a gente vai ter 12 detalhes de ponto chevron na nossa capa de botijão de gás. Se você fez 49 blocos, igual eu expliquei pra vocês, vai dar certinho do início até chegar no final aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu vou estar ensinando a segunda carreira aqui na capa de botijão. E a partir da segunda carreira, eu vou estar ensinando pra vocês numa amostrinha pra facilitar. Porque como aqui é bem comprido, para dar agilidade na aula, eu vou estar ensinando depois para vocês numa amostrinha. Então, para a gente dar continuidade, eu vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto e vou estar virando aqui o meu trabalho para o lado avesso. A gente sempre vai trabalhar direito e avesso. Como eu disse aqui para vocês, para iniciar e finalizar, a gente sempre vai ter o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. E agora, a gente sempre vai trabalhar uma mesma sequência. Você vai trabalhar uma correntinha e vai estar pulando os 2 primeiros pontos altos daqueles 8 pontos que a gente fez para trabalhar a argolinha de 3 correntinhas. Então, sempre você vai pular os 2 primeiros pontos, você vai vir no terceiro ponto e no terceiro ponto você vai trabalhar o primeiro ponto alto. E sempre a gente vai ter 8 pontos subindo, 3 correntinhas, 8 pontos descendo. Então, para iniciar, a gente vai ter 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, a gente vai trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, após a gente pular os 2 primeiros pontos altos. Aí, vai ficar assim, pula os 2 primeiros e trabalha 6 pontos altos. Para a gente completar 8 pontos, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui no intervalo de 3 correntinhas. Então, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, completamos os 8 pontos, que eu vou chamar de 8 pontos subindo, porque realmente fica parecendo que tá subindo aqui, certo? Agora, a gente vai trabalhar 3 correntinhas. E vamos descer, trabalhando 2 pontos altos nesse mesmo espacinho de 3 correntinhas. Então, dentro aqui do nosso intervalo de 3 correntes, sempre a gente vai ter 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E agora, nesses 8 pontos que a gente tem aqui de base, a gente vai trabalhar 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, eu venho no primeiro ponto alto aqui seguinte e trabalho o primeiro ponto alto dos 6 pontos altos, que a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior.
Aí, vai sobrar 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Então, aqui eu já fiz 5 e agora completei os 6 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Vai ficar dessa forma aqui. Então, a gente pula 2 pontos do início e 2 pontos de final de cada detalhe aqui do ponto chevron e vai ficar assim. Para fazer o próximo detalhe, a gente vai pular 4 pontos de base, que são os 2 últimos e os 2 primeiros do próximo detalhe aqui, ó. Então, para iniciar, você vai pular, ó, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, você vai fazer um ponto alto. Então, lace aqui, pule 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, trabalhe o primeiro ponto alto, ficando assim. E note que aqui a gente tinha aqueles 8 pontos ao lado das 3 correntinhas. A gente vai repetir igualzinho a gente fez no primeiro detalhe. Vamos fazer nos outros também. Então, aqui a gente trabalha um ponto alto para cada ponto alto feito. E sempre a gente vai ficar com 6 pontos altos fazendo ponto sobre ponto aqui subindo. Então, já trabalhei 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos, fazendo ponto sobre ponto, sempre na argolinha de 3 correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos na mesma argolinha. Então, eu trabalho aqui 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, em todos os nossos intervalos de 3 correntes, a gente vai ficar com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Se você contar aqui, após esse detalhe que a gente pulou os 4, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, 3 correntes e a gente vai ficar com 8 pontos descendo aqui também. Esses 2 pontos aqui que a gente fez dentro do intervalo, vai contar como os 2 primeiros pontos dos 8 descendo. Então, a gente vem no primeiro ponto alto seguinte e trabalha o primeiro ponto alto de 6 pontos, que a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Então, sempre é a mesma repetição para cada um dos nossos desenhos aqui. Então, a gente vai ficar sem trabalhar nos 2 últimos pontos aqui. Vai ficar dessa forma. Então, a gente sempre mingua de cada um dos nossos desenhos 2 pontos do início, 2 pontos no final. Para ficar mais fácil, a gente sempre, para iniciar o próximo, a gente pula 4 pontos de base. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E vai estar iniciando no 5º ponto. Porque aí, é sempre a gente mingua os 2 do início e os 2 do final, tá vendo? De cada um dos detalhes do ponto chevron. E sempre quando você for iniciar o próximo, que sempre dá naquele terceiro ponto, dos 8 pontos que a gente fez para trabalhar a argola de 3 correntinhas, a gente vai iniciar no terceiro ponto aqui, vai ter 6 pontos altos sempre. Porque a gente tinha 8, minguou os 2 primeiros, fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui. E a gente completa os 8 pontos, trabalhando aqueles 2 pontos altos aqui para trabalhar a argolinha de 3 correntes, tá bom? Então, a gente vem direto, pulando 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Vem no 5º ponto, trabalha um ponto alto. Vai ficar assim. E a gente continua nessa sequência. Vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto e vai fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito até completar os 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Completei aqui, pessoal, os 6 pontos. Dentro do intervalo de 3 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Dessa forma, a gente finaliza os 8 pontos subindo, faz 3 correntes e inicia os 2 pontos dos 8 descendo. E aí, a gente trabalha 6 pontos altos agora, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, é a mesma repetição que a gente vai fazer até chegar no final aí da nossa carreirinha. Aí, após você trabalhar os 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, fica sobrando os 2 pontos aqui do nosso detalhe, tá vendo? Para fazer o próximo, é igualzinho expliquei anteriormente. Você vai pular esses 2 últimos e os 2 primeiros do próximo desenho do ponto chevron.
pulando o total, ó, de 1, 2, 3, 4 pontos. Você vai iniciar o primeiro ponto alto no quinto ponto aqui. E se você contar, vai dar certinho 6 pontos para você subir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completou os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto. Sempre na argola de 3 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. É só repetir tudo que eu fiz aqui nos primeiros 3 desenhos, você vai fazer em todos os outros também. Como aqui é apenas uma carreira de repetição, então, eu vou estar fazendo a minha carreira. E para estar facilitando aqui, para eu gravar a aula para vocês, a próxima carreira que eu vou estar finalizando essa com vocês, iniciando a próxima, eu vou estar gravando numa amostra para vocês, tá bom? Mas é da mesma forma, só vai ter uma menos quantidade de pontos aqui, mas é igualzinho. É só você acompanhar que vai dar certinho aí a sua capa. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, tô finalizando a segunda carreira aqui do ponto chevron. Vou fazendo uma amostrinha, mas é igualzinho se eu estivesse fazendo na capa de botijão, tá? Sempre aqui nos nossos desenhos são a mesma repetição. 8 pontos altos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. Para fazer o próximo, você vai pular os 2 últimos pontos dos 8 da carreira anterior e os 2 primeiros pontos dos próximos 8 que estão subindo. Então, você sempre vai estar pulando, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto ponto, você vai fazer um ponto alto. Então, aqui agora, eu vou pegar o meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou estar fazendo um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Sempre, em qualquer carreirinha, você sempre vai trabalhar 6 pontos altos aqui, fazendo ponto sobre ponto. Trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, ficando assim. Aí, sempre nessa argolinha de 3 correntes da carreira anterior, você vai fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Fazendo aqui como se fosse um lequezinho de 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos altos dentro do intervalo, você completa 8 pontos subindo, faz as 3 correntes e já tem 2 pontos para ser descendo. Aí, para finalizar os 8, é só você fazer um ponto alto para cada ponto alto feito nos próximos 6 pontos. Então, você vem no primeiro ponto seguinte e já inicia o primeiro ponto alto dos 6 que você vai fazer descendo. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5... e 6. Dessa forma, fica sobrando 2 pontinhos sem a gente trabalhar nele. E fica com um total de 8 pontos após as 3 correntinhas. Para estar finalizando a carreira, sempre a gente vai trabalhar uma corrente e um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, sempre no início e no final, a gente trabalha um bloquinho, fazendo ponto sobre ponto, ficando dessa forma aqui. Agora, a gente vai estar iniciando a nossa terceira carreira do ponto chevron. Para iniciar a terceira carreira, a gente vai estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto, e eu vou estar virando o meu trabalho aqui. Virei, eu vou vir no próximo ponto e vou estar fazendo um ponto alto. Porque sempre para iniciar, eu estou fazendo bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Faça uma corrente, pule os 2 primeiros pontos altos daqueles 8 que a gente trabalhou subindo. Então, sempre você vai estar iniciando no terceiro ponto. Então, aqui a gente vai estar fazendo um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui.
E agora, como eu expliquei anteriormente, nós vamos ter 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, já trabalhei 3, no próximo eu completo 4, no próximo eu completo 5 e no próximo eu completo 6 pontos. Finalizados os 6 pontos altos, vamos fazer dentro do intervalo de 3 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho de 3 correntinhas. Vai ficar dessa forma aqui. Tudo que a gente faz subindo, a gente trabalha descendo também. Então, agora, eu vou estar fazendo 6 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Vai sobrar 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Então, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui, então, pessoal, já completei os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto. Se você contar após as 3 correntinhas, fica com um total de 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Agora, sempre vai ser uma mesma repetição. Para iniciar o próximo, a gente sempre vai estar iniciando no 5º pontinho. Você vai pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, você vai estar iniciando o primeiro ponto alto aqui, subindo. Então, eu venho aqui no 3º ponto, contando aqui, pessoal, os 2 últimos e os 2 primeiros aqui do próximo desenho. Aí, a gente faz 6 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Eu já fiz 2, 3, 4, 5 e agora completei os 6 pontos. Toda vez que você finalizar os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, dentro do intervalo de 3 correntinhas, você vai fazer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Finalizou aqui os 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Faça um ponto alto para cada ponto alto feito 6 vezes. Porque contando com os 2 pontos que você fez aqui dentro do intervalo, após as 3 correntinhas, você ficará com um total de 8 pontos altos. E aqui, pessoal, vai ser sempre uma mesma repetição em todas as nossas carreirinhas. Então, aqui, eu já trabalhei nos 2 primeiros desenhos. Você vai fazer o mesmo em todos os outros. Sempre para você iniciar o próximo, você vai pular os 2 últimos desse desenho e os 2 primeiros do próximo. Contando apenas os pontos, você sempre vai estar pulando 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, inicie o primeiro ponto alto para fazer 6 pontos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Dentro do intervalinho, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Para descer, 6 pontos, trabalhando ponto sobre ponto. Contando aqui, ó, nas correntinhas, você vai ter 8 pontos altos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo, tá bom? Como aqui, pessoal, são carreiras de repetições, a gente vai trabalhando direito a próxima carreira do avesso, a próxima direito, sempre com essa sequência aqui, tá? Eu vou trabalhar o total de 5 carreirinhas. Essa é a 3ª carreira. Eu vou estar finalizando essa e vou fazer mais 2. Como aqui, então, é apenas carreiras de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a 5ª carreira, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma grande adiantada. Concluí aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no total. Se você quiser fazer uma capa mais simples, você pode estar fazendo carreiras de repetições até dar o tamanho necessário para estar finalizando a capa de botijão. No meu, eu vou trabalhar um bico duplo, mas se você quiser trabalhar o bico mais simples, você faz assim até dar o tamanho necessário, sempre trabalhando direito e avesso e vai ficar uma capa maravilhosa. Só não vai ter 2 bicos, você vai trabalhar o que eu vou ensinar aqui agora para vocês na última carreira. Então, se você quiser fazer até chegar no final só assim, você pode estar fazendo também. Já deixo aí a sugestão para você que tem dificuldade de fazer pegando, por exemplo, em uma alcinha de trás, que é o que a gente vai fazer agora. Então, após você concluir as 5 carreirinhas, a gente vai estar finalizando da mesma forma. Sempre fazendo 8 pontos altos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. Faça uma correntinha e um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Agora, você vai fazer uma corrente e vai estar virando o trabalho. A nossa primeira carreira do bico, ela ficará do lado avesso, para que quando a gente for fazer a próxima, fique do lado direito da peça. Só que agora, a gente vai estar pegando, pessoal, da seguinte forma. A gente vai estar pegando, pessoal, nessa alcinha que fica aqui por cima. Em todas as correntes, a gente tem 2 alcinhas, a primeira e a segunda. Eu vou estar pegando na segunda alcinha. Então, após fazer uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, eu vou vir no próximo pontinho e vou estar fazendo um ponto baixo. Então, note que aqui nessa primeira carreira do bico, eu não trabalhei ponto alto. Eu fiz uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto e um ponto baixo no segundo, pegando apenas na alcinha de trás. Agora, para fazer o biquinho, eu vou trabalhar uma corrente. E eu vou estar pulando os 2 primeiros pontos altos. Eu vou vir no terceiro ponto alto, pegando apenas nessa laçadinha aqui que fica atrás. Eu vou chamar assim, que é a segunda alcinha. E vou estar fazendo um leque. O leque aqui, pessoal, eu vou estar fazendo ele de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Lembrando de pegar apenas nessa alcinha que fica aqui, que é a segunda alcinha, para ficar dessa forma aqui, ó, pra gente poder trabalhar depois a próxima carreira. Agora, faça uma corrente, pule 2 pontos de base. No terceiro ponto, pegue apenas em uma alcinha aqui, que é a alcinha de baixo, que eu vou chamar assim, que é a segunda alcinha, e trabalhe um ponto alto. Finalizado o ponto alto, faça uma corrente. Vai ficar dessa forma aqui, do lado avesso da peça, do lado direito ficará assim. Agora, a gente vai fazer, dentro do intervalo de 3 correntes, um leque. Vamos fazer aqui, então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui. E tudo que a gente faz subindo, agora a gente vai trabalhar descendo. Então, eu vou fazer uma corrente, vou estar pulando aqui, pessoal, os 2 primeiros pontos. No terceiro, eu vou estar pegando apenas nessa alcinha aqui, ó. Eu vou chamar na alcinha de trás, porque aqui é da frente, a de trás. É a segunda alcinha. E aqui, então, eu vou estar fazendo um ponto alto. Faço uma corrente, pule 2 pontos de base. Pegando apenas nessa alcinha que fica aqui, ó, que é a segunda alcinha, eu vou estar fazendo agora um leque. Trabalho 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui da alcinha da correntinha. Então, vai ficar, pessoal, dessa forma aqui, ó. A gente vai ter um lequezinho subindo, um ponto alto, um leque no meio, um ponto alto descendo, um lequezinho descendo dessa forma. Sempre aqui, ó, nesse intervalo de um desenho de ponto chevron para outro, eu vou fazer um ponto alto. Só que eu não vou fazer corrente. Então, laço o fio, venho aqui no intervalo, trabalho um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui, ó.
Agora, para fazer aqui no próximo desenho, é a mesma repetição que a gente fez no primeiro. Você vai estar pulando 2 pontos. No terceiro ponto, pegando apenas nessa alcinha aqui, que é a segunda alcinha, você vai estar fazendo um leque. Trabalhando 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Caso você ache que o seu vai ficar embabadado com 3, você pode trabalhar apenas com 2 pontos nos leques, tá? Mas como a nossa capa realmente é para ficar um babado, eu tô colocando 3 para ficar bem cheinho. Então, trabalho uma corrente, vou pular 2 pontos seguintes. No terceiro ponto, sempre pegando na segunda alcinha, eu vou fazer um ponto alto. E agora, trabalho uma corrente. Do lado avesso, vai ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou vir dentro do intervalo aqui, ó, de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espacinho. E como eu expliquei para vocês, tudo que a gente faz subindo, a gente trabalha descendo também. Então, após fazer o leque aqui, ó, dentro do intervalo, você vai fazer uma corrente, vai pular os 2 primeiros pontos. No terceiro ponto, pegando apenas nessa alcinha aqui, ó, que é a segunda alcinha da correntinha, trabalha um ponto alto. Aí, vai sobrar essa alcinha aqui, ó, da frente. Faz uma corrente, pula 2 pontos. Na terceiro ponto seguinte aqui, ó, você vai repetir um leque. Você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizou o lequezinho, eu laço o fio, venho aqui entre um ponto chevron e outro e trabalho um ponto alto. Aí, vai ficar assim. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, a gente vai fazer assim até chegar no final, seguindo essa repetição aqui, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Lembrando que para iniciar, a gente sempre inicia aqui no terceiro ponto fazendo um leque. Aí, a gente pula 2, no terceiro faz um ponto alto. Aí, pula 2, dentro do intervalo aqui, trabalha um leque, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então estou finalizando. Sempre a gente vai ter 3 lequezinhos para cada bico de detalhe do ponto chevron. Sempre vai dar nos mesmos lugares. A gente vem, faz um ponto alto sempre no meio, pula 2 pontos no terceiro ponto, faz o leque, pula 2 pontos, trabalha um ponto alto, pula 2 pontos, faz um leque. Tudo que você faz subindo, você trabalha descendo. Então, pule 2 pontos, trabalha um ponto alto, pule 2 pontos, faça um leque. Lembrando de sempre pegar nessa alcinha que fica aqui, que é a segunda alcinha, para ficar dessa forma aqui do lado avesso, pra gente poder trabalhar depois nessa carreirinha aqui, tá bom? Agora aqui a gente vai fazer uma corrente e vai estar pegando na alcinha aqui, que é a segunda alcinha, e vai estar fazendo um ponto baixo, porque aqui também a gente vai trabalhar depois para fazer a nossa segunda parte do detalhe chevron. Então, a gente precisa aqui dessas 2 alcinhas, então, faça um ponto baixo para cada ponto feito, só que pegando na segunda alcinha, deixando a primeira. Agora, faça uma corrente e vire seu trabalho para o lado direito. E aí, você vai vir no segundo ponto, agora pegando de forma normal e vai estar fazendo um ponto baixo. Faça uma corrente. Em todos os leques da carreira anterior, vamos ter leque dentro de leque. Só que depois de fazer os 3 pontos altos do nosso lequezinho, vamos estar fazendo um picôzinho no meio dele. Então, sempre que você tiver finalizado os 3 pontos, faça 3 correntinhas, pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize o picô com ponto baixo. Volte no mesmo espacinho e trabalhe 3 pontos altos.
Então, em todos os leques, você vai ter leque dentro de leque. Porém, a gente vai fazer um picôzinho para dar acabamento. Agora, trabalhe uma corrente, lace o fio na agulha. No ponto alto, sempre a gente vai fazer um ponto em relevo. Então, laçou o fio na agulha, passe por debaixo do ponto a agulha e busque o fio. Dessa forma, a gente tira as duas primeiras laçadas e tira mais duas, finalizando um ponto alto, ficando em relevo. E a gente continua a repetição. Faz uma corrente. Dentro do próximo leque, vamos trabalhar leque dentro do leque anterior, fazendo 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, faça 3 correntes, pegue nas duas alcinhas, busque o fio, finalize aqui o ponto baixo. Agora, volta no mesmo espacinho, trabalhe 3 pontos altos. Então, em todos os leques, vamos ter leque dentro do leque, porém, vamos trabalhar um picôzinho aqui no meio dele. Faça uma corrente, no ponto alto, passe a agulha por debaixo e trabalhe um ponto alto, ficando em relevo. Vai ficar dessa forma aqui. E assim a gente segue a repetição, sempre fazendo uma correntinha. Em todos os leques, vamos ter leque dentro de leque. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, em todos os leques a gente vai ter o leque com picôzinho, fazendo 3 correntes, fechando aqui com ponto baixo e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Quando você finalizar aqui o terceiro lequezinho do primeiro desenho do ponto picô e todos os outros, para fazer isso aqui a gente não faz corrente, passa a agulha por debaixo, busque o fio, trabalhe um ponto alto, ficando em relevo. Caso você queira fazer sem correntinha também, você pode estar fazendo. Então, eu laço, venho direto no próximo leque e sigo com essa mesma repetição. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui, pessoal, trabalhando leque, ponto, relevo. Leque, ponto em relevo. Lembrando de sempre que você finalizar aqui, para fazer cada um dos leques, faça 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos, porque aí o leque vai ter o acabamento aqui, que é o biquinho de ponto picô. Aí, faz uma corrente, um ponto alto em relevo no ponto alto da carreira anterior. Vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada e já tô finalizando aqui o meu biquinho. Sempre a gente vai fazer leque dentro do leque, ponto alto em relevo no ponto alto da carreira anterior. Realmente vai ficar um babadinho, que é o que eu quero na peça, para ser um babado duplo, vai ficar assim. E agora, pra gente estar finalizando, após fazer o leque dentro de leque, você vai fazer uma correntinha. E em cada um dos pontos baixos da carreira anterior, agora você pode pegar de forma normal e vai trabalhar um ponto baixo. Como eu subi com uma correntinha, eu vou introduzir dentro da correntinha e vou trabalhar o último ponto baixo. Agora, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e eu já posso cortar. Por quê? Porque a primeira carreira do nosso detalhe do ponto chevron, a gente vai fazer do lado direito da peça, igual a gente fez a primeira carreira aqui. A gente vai trabalhar mais 5 carreiras com essa mesma repetição que a gente fez na primeira carreira. Só que agora, a gente vai estar utilizando essas alcinhas que ficaram aqui, ó, deixa eu virar do lado avesso para mostrar para vocês. A gente vai estar utilizando todas essas alcinhas que a gente deixou aqui, ó, naquela quinta carreira que a gente fez depois do bico, pegando apenas em uma alcinha, tá vendo? Então, agora a gente vai estar utilizando essas alcinhas aqui. Para facilitar a visualização de vocês, pessoal, eu vou pegar aqui a minha capa finalizada, pra estar mostrando aqui bem certinho para vocês, tá?
A gente vai trabalhar mais 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e depois vai repetir o mesmo bico que a gente trabalhou aqui. Nesse primeiro babado, a gente vai fazer no segundo também. Só que para vocês visualizarem melhor aqui, ó, a primeira carreira que a gente vai estar fazendo, eu vou estar ensinando para vocês de outra cor. Se você quiser fazer, por acaso, outra carreira aqui, ó, essa parte de baixo de outra cor, a primeira carreira eu te aconselho a fazer da mesma cor do primeiro desenho. Por quê? Para não mostrar a diferença de cor aqui, ó, onde a gente vai estar pegando. Aí, depois dessa primeira carreira, se você quiser fazer essa parte de baixo um pouco mais escura, por exemplo, para fazer um degradê de cores, aí você faz as 4 carreirinhas de uma cor mais escura e o biquinho também, tá? Mas essa carreira que a gente vai estar pegando por trás, você pode estar fazendo da mesma cor, para não mostrar aqui nada diferente. Então, vamos lá. Peguei aqui, então, como eu expliquei para vocês, a gente vai trabalhar do lado direito da peça. Para vocês visualizarem aqui melhor os pontos, ao invés de estar utilizando o rosa, eu vou estar ensinando para vocês aqui no fio mostarda, tá? Mas aí você faz da mesma cor para ficar tudo bem certinho. A gente vai dar início fazendo a laçadinha inicial. Eu vou estar prendendo a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. Vou dar uma dobradinha aqui, ó, para facilitar a visualização. Lembra que a gente sempre inicia com o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior? Eu vou introduzir naquela alcinha que ficou aqui de trás e vou trabalhar o primeiro ponto alto. E agora, na alcinha aqui, sempre pegando, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem 2 alcinhas aqui, ó, que é a alcinha que ficou e a alcinha de trás do ponto. Eu vou estar pegando sempre nessas 2 alcinhas para que o ponto fique mais firme. Então, aqui eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu vou continuar trabalhando os 2 pontos para iniciar, fazendo o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Trabalho agora uma corrente. E agora, eu sempre vou estar iniciando o meu primeiro ponto subindo, onde eu fiz o leque. Por quê? Vou virar aqui do lado avesso para mostrar melhor para vocês. A gente sempre inicia pulando os 2 primeiros pontos, no terceiro trabalho o ponto alto. E o terceiro ponto é onde a gente fez o lequezinho aqui. Então, agora, eu vou dar uma viradinha, vou dobrar aqui meus biquinhos para facilitar a execução dos pontos. Vou pular os 2 pontos, agora pegando nessa alcinha que ficou e na alcinha de trás aqui do ponto, no terceiro ponto eu vou estar fazendo um ponto alto. E agora, eu vou estar fazendo aqueles 6 pontos subindo, trabalhando ponto sobre ponto. Então, eu sempre vou estar pegando por dentro aqui, pegando na alcinha que ficou, que é a segunda alcinha, e aqui pegando, então, na alcinha de trás. Trabalho um ponto alto. No próximo ponto, da mesma forma, pegando das 2 alcinhas para que o ponto fique bem firme. A gente vai concluir aqui o total de 6 pontos altos subindo, fazendo um ponto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 5, dou uma puxadinha aqui no meu lequezinho, venho no último ponto, trabalho o 6º ponto. Quando você finalizar os 6 pontos subindo, vou virar aqui para mostrar para vocês como que vai ficando do lado avesso. Vai ser uma continuação do nosso desenho do ponto chevron aqui. Você vai pular os 2 primeiros pontos e vai fazer aqui, então, 6 pontos, fazendo ponto sobre ponto. Toda vez que você finaliza os 6 pontos, o que que a gente trabalha na argolinha de meio? A gente faz 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos. Só que aqui eu tenho o meu biquinho, o que que eu vou fazer? Vou dar uma puxadinha aqui para chegar na argolinha, aí eu vou trabalhar 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos altos, eu completei os 8 pontos subindo. Então, agora eu trabalho 3 correntes. 1, 2, 3. Dou uma puxadinha aqui no lequezinho para ficar a alcinha aqui à mostra. Trabalho 2 pontos altos. Então, eu vou continuar na argolinha de 3 correntes aqui da carreira anterior, onde eu tenho um lequezinho, eu vou ter 2 pontos, 3 correntes e 2 pontos. Do lado avesso, pessoal, vai ficar dessa forma aqui, ó. Como eu trabalhei os 8 pontos subindo e 3 correntinhas, eu já fiz 2 pontos. Agora, falta fazer 6 pontos trabalhando ponto sobre ponto. Então, agora, eu dou uma viradinha, eu dobro aqui para facilitar, viu, pessoal, essa parte aqui dos leques. E aí, eu venho aqui no primeiro pontinho, pegando só na alcinha aqui que fica na parte de trás e na alcinha aqui pro ponto ficar firme, trabalho o primeiro ponto alto do 6 descendo. Então, sempre vou pegando nas 2 alcinhas para que o ponto fique firme. E aí, o último ponto, pessoal, vai dar na direção do leque. Então, a gente vai trabalhando um ponto alto,
para cada ponto alto feito, até completar os 6 pontos descendo após os 2 pontos que a gente fez no intervalo. Então, aqui eu já fiz 5 e o 6º ponto dá aqui onde a gente fez o lequezinho. Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui a nossa primeira carreira das 5 que a gente vai fazer para ser o segundo bico da nossa capa, tá? E aqui a gente vai seguir a mesma repetição. Vou estar virando aqui novamente para explicar bem certinho para vocês. É o mesmo desenho, tá vendo? A gente pula os 2 primeiros pontos e os 2 últimos. Se você contar, nas 3 correntinhas, você vai ter 8 pontos subindo, 3 correntes, 8 pontos descendo. Para ir para o próximo, a gente sempre pula 4 pontos de base, certo? Então, eu vou estar virando aqui novamente. Virei. Agora, eu laço o fio, você vai vir no próximo lequezinho. É bem facinho. Dá o 3º ponto aqui para fazer, sempre no lequezinho aqui do nosso biquinho. Então, se você contar, vai ficar 2 pontos de um lado, 2 pontos de outro. Então, você sempre vem aqui no leque, que o lequezinho aqui, que é o primeiro leque que você fez, ele dá no 3º pontinho aqui. Aí, você segue subindo, fazendo um ponto alto para cada ponto feito. Sempre pegando por dentro da correntinha aqui, ó, nas 2 alcinhas, para que o ponto fique bem firme. Já trabalhei 3 pontos. A gente vai completar 6 pontos subindo, fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu já fiz 5. E no último pontinho, trabalho o meu 6º ponto. Quando você finalizar os 6 pontos subindo aqui, você vai dar uma arredada, vou falar assim, pessoal, chegar pra cá, vou pegar dentro aqui da argolinha e vou fazer 2 pontos altos. Finalizado 2 pontos, eu completei os 8 pontos subindo. Você vai fazer 3 correntes, vai chegar um pouquinho pra cá agora, para mostrar a argolinha. Aí, você vai vir aqui, ó, ao lado do pontinho e vai trabalhar 2 pontos. Só essa primeira carreira aqui que ela é um pouco mais complicada para quem tem dificuldade. O restante é bem facinho. Aí, aqui você segue no primeiro ponto seguinte, já pegando aqui por dentro para trabalhar aqueles 6 pontos descendo. É a mesma repetição. Então, aqui eu já fiz 2 pontos descendo. No próximo ponto, eu completo 3. E sempre o 6º ponto vai dar na direção do nosso lequezinho, tá? Em todos os detalhes de ponto chevron, vai ser exatamente igual. Então, aqui eu já trabalhei 5 pontos descendo. E no leque, como eu expliquei pra vocês, sempre no lequezinho aqui, você vai ter o 6º ponto descendo, completando os 8 pontos com os 2 pontos que você fez aqui no intervalo. Eu falei pra vocês, caso vocês quisessem fazer essa segunda camada aqui de outra cor, fazer essa primeira carreira da mesma cor, por quê? Pra não mostrar aqui, ó, esse detalhezinho, tá vendo? Quando você trabalha da mesma cor da peça, vou mostrar aqui pra vocês, ó, não mostra, tá vendo? Então, se você quiser fazer essa segunda parte aqui do seu bico de outra cor, faça essa primeira carreira aqui da mesma cor que você fez seu primeiro babado. Então, pessoal, você vai fazer assim até chegar no final da carreira. Como eu expliquei, para iniciar o próximo ponto chevron, dá na direção aqui do nosso lequezinho. Olha aqui para você ver o lequezinho, a gente pula os 2 pontos, dá no 3º ponto. Se você contar aqui, ó, olhando do lado direito, você vai pular, ó, 1, 2, 3, 4. O 5º ponto, ele dá no lequezinho. Então, sempre você vai vir aqui no lequezinho, pegando naquela alcinha que ficou, e vai trabalhar o primeiro ponto alto dos 6 pontos que vai ter aqui subindo. Aí, você vai trabalhando 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, lembrando de sempre trabalhar pegando nessas alcinhas que fica aqui, ó, de cima, que é a alcinha de trás. Então, aqui eu já completei os 5 pontos, eu no último ponto completo o 6º. Agora, você dá uma puxadinha aqui, ó, para aparecer a argolinha, onde tem o leque do bico, e trabalha 2 pontos altos, completando os 8 pontos subindo. Trabalha 3 correntes, dá uma puxadinha aqui nesse mesmo leque aqui, que é onde tem a argola de 3 correntes, e trabalha 2 pontos para ter os 8 pontos descendo. E a gente já vem no primeiro ponto aqui seguinte e já inicia o primeiro ponto dos 6 que a gente vai estar descendo. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando aqui a carreira, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui e já tô finalizando aqui essa primeira carreira após o nosso primeiro bico do ponto chevron. Para finalizar, é igual a gente tava finalizando as anteriores, você vai fazer uma correntinha, só que aqui a gente vai vir, a gente fez aquela carreirinha do ponto baixo e vai pegar naquela alcinha de trás que ficou, trabalha um ponto alto. Laça o fio, pega aqui na alcinha de trás aqui que ficou e trabalha um ponto alto. Então, aqui a gente vai continuar com os 2 pontos, fazendo bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Para iniciar a próxima carreira, você vai subir com 3 correntes e vai estar virando o seu trabalho aqui. Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui do lado avesso da nossa peça. Vai continuar com a mesma repetição. Lembrando que eu fiz aqui de outra cor para facilitar a visualização de vocês. Mas nas 2 capas que eu trabalhei, como vocês viram na introdução do vídeo, eu trabalhei de uma cor só. Trabalhei assim apenas para explicar melhor para vocês verem aqui bem certinho aonde você vai pegar os pontos para ninguém ter dúvidas. Porque na videoaula que eu fiz de vermelho, muitas pessoas tiveram dificuldade para poder visualizar. Então, agora, continuando, a gente vem no próximo ponto e trabalha um ponto alto. Fazendo o bloquinho sobre o bloquinho da carreira anterior com uma corrente de separação. A partir de agora, é a mesma sequência que a gente estava fazendo anteriormente. Pule os 2 primeiros pontos, no terceiro ponto, pegando de forma normal, você vai fazer o primeiro ponto alto. E aí, aquela sequência, a gente vai fazendo 6 pontos altos subindo, trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 4, 5 e agora completei 6. Com 6 pontos, fazendo ponto sobre ponto finalizado, na argola de 3 correntes, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Dessa forma, a gente completa 8 pontos subindo, faz 3 correntinhas e já tem 2 pontos descendo. Para completar 8, falta fazer 6 pontos, trabalhando ponto sobre ponto. Então, agora a gente pega sempre de forma normal aqui os pontos. A gente não precisa pegar só numa alcinha mais, não. E assim, a gente completa os 6 pontos descendo, fazendo ponto sobre ponto. Vai sobrar, pessoal, 2 pontos sem a gente trabalhar neles. Então, aqui eu já completei os 6 pontos descendo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente tem 8 pontos, 3 correntes, 8 pontinhos. Agora, a gente vai estar pulando os 4 pontos, que são os 2 desse primeiro desenho descendo e os 2 primeiros do segundo desenho. Sempre você vai vir no terceiro ponto aqui. Você vai pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, trabalha um ponto alto. Ou do próximo desenho, você sempre vai contar aqui, ó, 1, 2, no terceiro você faz. Eu acho que é mais fácil você pular os 4 seguintes, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto trabalha um ponto alto. É a mesma sequência que a gente estava fazendo nas primeiras carreirinhas aqui. Eu já estou na segunda carreira que a gente está fazendo depois que a gente cortou o fio, certo? A gente vai trabalhar 5 carreiras seguindo essa sequência aqui, tá? Sempre com a mesma repetição. Você vai fazer 6 pontos altos aqui, trabalhando ponto sobre ponto. Quando você finalizar os 6 pontos fazendo ponto sobre ponto, sempre na argolinha você vai trabalhar 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizou aqui os 2 pontos altos, trabalhe 6 pontos descendo, fazendo um ponto para cada ponto feito da carreira anterior. Aqui, então, pessoal, como é uma repetição, eu vou finalizar a segunda carreira e vou fazer mais 3. No total, a gente vai ter mais 5 carreirinhas aqui, tá? Então, fica 5 no início, 5 no final. Contando apenas esses detalhes aqui, vamos ficar com um total de 10 carreiras, contando da primeira carreirinha aqui, tá? Então, depois dessa que eu estou fazendo, eu vou fazer apenas mais 3, ficando com 5 para o primeiro bico e 5 para o segundo, tá bom? Então, é só você seguir essa sequência até completar as 5 carreirinhas aqui, após você ter cortado o seu fio. Então, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui então na capa de botijão. Eu ensinei para vocês na mostrinha, então agora trouxe aqui como que fica a capa. Fica dessa forma, fica com um babadinho aqui na frente do nosso trabalho e do lado avesso fica dessa forma aqui, ó. Não fica marcação nenhuma do lado avesso. E eu disse para vocês que caso vocês quisessem fazer apenas assim, fica uma capa bem bonita também. Aí você só vai trabalhar o bico na carreira que você quiser aqui depois no final, tá bom? Então, aqui no meu, eu finalizei 5 carreiras com a mesma repetição. Eu tinha ensinado para vocês aqui a carreirinha pegando na alcinha de trás. Então, essa foi a primeira carreirinha que eu fiz após cortar o fio. Então, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para que vocês possam fazer as 5 carreiras aqui para ficar dessa forma, eu vou encerrar a segunda videoaula da nossa capa de botijão por aqui e volto na terceira para a gente poder fazer o bico de acabamento e também os acabamentos da nossa capa. A gente precisa fazer o acabamento aqui na lateral do trabalho, na parte de cima e fazer então o nosso aplique de flor, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!